Olá, amores! Vamos aqui para resolver uma situação problema, tá? Essa situação problema é do conteúdo de sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Primeira dica para resolução de problemas: qualquer tipo de problema é você ler com clareza, com atenção, organizar as informações que a questão traz, né? Organizar os dados, identificar o que a questão está querendo, né? Então você precisa ter clareza do que é que você quer procurar, tá? Identificar isso direitinho na sua organização, tá? Eu já até coloquei a minha organização aqui, até antes a gente ler o problema para falar melhor, tá bom? Ele diz assim, ó, que em um depósito há 45 veículos. Então eu já tenho a primeira informação, foi algo que eu já tinha deixado registrado aqui, né? Como ele fala de 45 veículos, total de veículos 45. Ele fala também, né, que alguns desses veículos têm 4 rodas e outros têm 2 rodas. Eu não sei quantos têm 4 rodas e nem sei quantos têm 2 rodas, né? São dois valores desconhecidos. Como são dois valores desconhecidos, eu já posso, né, utilizar incógnitas para representar essas situações, tá? Então, por exemplo, se eu chamar os veículos de 4 rodas de X, e se eu chamar os veículos de 2 rodas de Y? Para Ju, tem problema se eu chamar o veículo de 4 rodas de A, de B, de C, de D? Não tem problema, tá? As incógnitas, a letra que você escolhe para representar aquele valor desconhecido, ela é uma opção sua realmente, né? Por forma de organização. Mas você pode escolher qualquer letra, tá bom? Mas aí se você chamou até de letra contrário, não tem problema, vai dar no mesmo. O que a questão quer é o número de veículos de 4 rodas. Então é importante a gente ter isso em mente também. Significa que nessa minha questão, o que ele quer é o X. Tá? E por que eu estou falando disso? Porque às vezes os alunos, né, chamam o veículo de 2 rodas de X ou de 4 rodas de Y. E aí na hora, no final da questão, se confunde o que a questão quer. Tá? Então eu sempre gosto de fazer uma observação aqui. Botei um quadradinho, né, vou botar um asterisco para saber que eu quero mesmo é encontrar o X. Mesmo que nesse caso eu tenha 2 valores desconhecidos, tá? E ele te dá mais uma informação aí, que o total de rodas são 160 rodas, certo? Então a gente vai construir aí, né, tentar representar estas situações através de equações. A gente tem uma informação clara, que é o total de veículos. O total de veículos são 45. E esse total de veículos, a gente também consegue perceber, né, que ele é a junção de duas coisas. Os veículos de 2 rodas e os veículos de 4 rodas. Ou seja, quando você fala do total de veículos, né, esse total está se referindo a esses veículos de 2 rodas e aos veículos de 4 rodas juntos. Então, esta junção dá o total de 45. Ou seja, a partir daí, a gente já consegue escrever a primeira equação, que seria os veículos de 4 rodas mais os veículos de 2 rodas, que totalizam 45. Então, x mais y igual a 45. Essa já é a primeira equação, né, que representa uma parte deste problema. Só que, além disso, esse problema me dá outra informação. A informação de que, no total, a gente tem 160 rodas. Para pensar no total de rodas, eu preciso pensar que esse total de rodas, né, ele pode ser dividido em 2 partes. Uma parte que é o total das rodas, né, dos veículos de 4 rodas, vou colocar V só, tá bom? Dos veículos de 4 rodas. E preciso pensar no total das rodas dos veículos de 2 rodas. Vocês conseguem entender essa relação? Porque, né, quando eu falo do total de rodas, eu preciso primeiro pensar separadamente. Olha, tem uns veículos que tem 4, tem outros que tem 2. Então, como é que eu sei quantos vai ter de cada? Já que eu não sei nem quantos veículos de cada tem. Então, a gente relaciona isso com essas incógnitas. Por exemplo, os veículos de 4 rodas, vamos pensar aqui comigo em uma situação hipotética. Se eu disser que eu tenho 3 veículos de 4 rodas. Se eu tenho 3, isso é uma situação hipotética, tá? Uma suposição. Se eu tiver 3 veículos de 4 rodas, como cada veículo tem 4 rodas, então eu faço 3 vezes 4. Deixa eu colocar até o pontinho aqui para não fazer confusão. 3 vezes 4, e aí eu teria 12 rodas só dos veículos de 4 rodas. Se eu tivesse 5 veículos de 4 rodas, então 5 vezes 4, que daria 20, e aí eu teria 20 rodas só desses veículos. Ou seja, aqui, né, para saber o total das rodas dos veículos de 4 rodas, eu multiplico a quantidade pela quantidade de rodas. Vocês conseguem perceber?
Eu fiz aqui a suposição de 3 e de 5, mas eu não sei quantas são. Mas eu chamei uma letra para representar isso, né? Então, esse X aqui, ó, ele representa a quantidade de veículos de 4 rodas. Ou seja, independente da quantidade que eu tenha, uma forma que eu posso fazer para representar isso, né, é esse X, que é a quantidade de veículos, multiplicado por 4. Para Ju, por que multiplicado por 4? Porque a depender da quantidade de veículos que eu tenha que possui 4 rodas, eu vou ter uma quantidade total de rodas, certo? Então, é X, que é a quantidade de veículos, vezes 4, que é a quantidade de rodas por veículos, tá bom? Aqui, pensando no veículo de 2 rodas, eu posso pensar de forma similar, né? A depender da quantidade de veículos de 2 rodas que eu tenha, eu vou ter uma quantidade total de rodas destes veículos, certo? Então, como ele tem 2 rodas, vai ser Y vezes 2. Por que Y vezes 2? Y é a quantidade de veículos de 2 rodas, né? E 2 porque é a quantidade de rodas que tem cada veículo. Ou seja, a junção dessas duas coisas gera o total de rodas que a questão me deu. Então, quando eu pensar, né, na quantidade de veículos de 4 rodas, vezes a quantidade de roda que tem cada veículo, né, e somar isso com a quantidade de veículos de 2 rodas, vezes a quantidade de rodas de cada veículo, eu vou encontrar essa segunda equação, que seria, então, 4x mais 2y igual a 160. Então, está aqui montado, né, o meu sistema que representa esta situação. Então, esta é uma possibilidade de representação de sistema para essa situação, tá? Então, a primeira equação foi bem direta e a segunda equação, né, que envolvia um pouco mais da relação, né, entre cada elemento, tá? Então, isso você só vai conseguir quando você faz a leitura, a interpretação, até a suposição, como eu pensei aqui, certo? Aqui agora está o meu sistema, posso utilizar o método da substituição, posso utilizar o método da adição, posso até utilizar o método da comparação, se quiser testar, posso fazer método gráfico, tá? Isso é o método que você escolhe para resolver um sistema, ele é muito particular. Certo? Normalmente a gente costuma trabalhar mais com substituição e adição, né? E que em alguns dos casos isso vai muito pessoal mesmo, o que é que a pessoa prefere. Então, aqui seria fácil fazer substituição, mas eu vou escolher fazer a adição aqui que eu acho que é mais simples. Então, o que é que consiste o método da adição, né? É quando a gente soma as duas equações com o objetivo de anular uma incógnita. Se eu somo as duas equações e não anulo incógnita, eu não estou utilizando o método da adição corretamente, ele não faz sentido. Pronto, como é que você pode anular essas incógnitas? Por exemplo, se eu quiser aqui nesse caso anular a incógnita y, então eu podia pensar, né, o que é que falta para anular a incógnita y? Aqui é 2y, mas aqui é apenas y. Então tem alguma forma de eu transformar esse y em algo que vai anular? Tem, né? A gente sabe que numa equação vale o princípio da igualdade, que tudo que eu faço em um membro eu posso fazer no outro. Então, eu posso multiplicar essa equação toda por menos 2. Por que você escolheu menos 2? Eu escolhi menos 2 porque eu escolhi o método da adição. E eu quero, né, fazer com que esse y vire menos 2y para que ele possa se anular, tá bom? Então, vou escrever o meu sistema aqui embaixo na sua forma equivalente, né? Porque essa primeira equação ela vai virar uma equação equivalente sendo... menos 2x menos 2y igual a menos 90. A minha equação de baixo, ela continua a mesma. Para se eu quisesse transformar as duas equações, poderia, não tem problema nenhum. Se você trabalha com tenta transformar as duas equações em formas equivalentes, tá? E aí aqui agora eu vou aplicar o meu método, que é o método da adição. Então, no método da adição, o que a gente faz? Soma as duas equações. Automaticamente, quando eu somo, eu consigo perceber que eu cancelo. Menos 2y com mais 2y, 0. Então, aí agora aqui, ó, eu vou somar os outros elementos, né, termo a termo. Menos 2x com menos 4x dá 2x, tá? Igual menos 90 mais 160, né, dá 70, tudo bem? E aí agora o que vai acontecer, né? A gente vai ter então que o x é igual a 70 dividido por 2. Então, meu x é igual a 35. Já achei o valor de x, né? Eu preciso achar o valor de y, depende do que a questão te pede. Se você observar, inclusive, essa questão quer o valor de x, que é a quantidade de veículos de 4 rodas.
são 35. Você já achou aqui. Então, numa questão como essa, em uma avaliação, no exercício, você já sabe o que a questão quer. Ele quer somente o veículo de 4 rodas? Acabou aqui. Ah, Pro, e se é um sistema para ser resolvido, precisa achar o valor de Y? Precisa, né? Então, se você vai resolver um sistema, a questão aparece só o sistema, ele quer saber o par ordenado que é a solução, você precisa achar os dois. Como é que eu faria para achar os dois? Agora a gente substitui, ó. Depois que eu achei que o meu x ele é 35, eu substituo ele em qualquer uma das equações. Então, se eu escolher, por exemplo, substituir na primeira equação, no lugar de x vai entrar o 35, então ficaria 35 mais y, né? Que é igual a 45. Então, significa que o y é igual a 45 menos 35 e que o y é igual a 10. Tudo bem? Mas, neste caso, o valor de y para mim não é importante, porque a questão não me perguntou o valor de y, que na minha questão eu chamei o y de veículo de 2 rodas. Se você organizou de outro jeito, talvez o seu valor seja o x, seja o a, seja a letra que você escolheu, certo? Então, aqui a resposta dessa questão é 35, né? 35 são 35 veículos de 4 rodas. Se você quisesse achar o valor de y, até para testar, substituir nas equações, aí ver se está correto, tá? E tá finalizada a questão, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunte, comente e se inscreva no meu canal, tá? Valeu!